Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstraße e hoje tem um babado novo. As primas não estão mais se falando, por isso eu estou aqui sozinha. Não, mentira. Hoje eu estou aqui para falar do nosso livro, A Crônica da Casa Assassinada, porque tivemos alguns problemas técnicos, alguns problemas de agenda e eu não consegui gravar com a Malu. Então, esse vídeo aqui vai sair só comigo e o vídeo do Shakespeare de sábado vai sair só com a Malu. E a gente espera poder arrumar tudo direitinho para voltar a conversar, porque realmente não deu, mas como a gente não queria deixar vocês sem o vídeo da semana, então eu vim aqui hoje sozinha, não gosto de conversar sozinha, gosto de conversar com a Malu, gosto de conversar com a Nani, mas infelizmente a gente teve que fazer esse acerto aí para poder não falhar no nosso cronograma no canal com vocês. Então, planejados para esta semana, nós estávamos com os capítulos 27, 28 e 29 da Crônica da Casa Assassinada. A gente já estava conversando, né, que o vídeo passado foi o ápice de tudo que aconteceu, daquilo que a gente mais temia que acontecesse no livro. Enfim, a gente continua mergulhando nesse assunto. Agora, a gente escutou bastante o André, né, no passado, até o 26, a gente estava acompanhando o diário do André, e agora a gente vai acompanhar a terceira confissão da Ana, no capítulo 27, e vamos seguir a gente faz uma pausa para uma segunda narração do padre, e depois a gente vai para uma continuação da narrativa da confissão da Ana, né? Então aqui a gente tem de novo aqueles personagens estranhos, né, que a gente teve ali antes. Então a gente tem aqui os capítulos 27, 28 e 29, retornando naqueles personagens estranhíssimos que são a Ana e o padre, né? O padre nem tanto, coitado, mas ele que escuta e sabe mais das coisas, mas a Ana realmente é uma pessoa que vem, eu acho que vem para abalar, tanto quanto talvez a Nina, porque ela, nesses capítulos a gente pode ver que ela ainda tem um ressentimento muito grande por conta do que aconteceu com o jardineiro. Dava para ver, eu fiquei até com medo aqui, de que ela ainda mantivesse o cadáver do jardineiro, porque foi a impressão que me deu aqui no 27, né? Ela começa aqui falando sobre as confissões que ela fazia com o padre, né? E falando que ela já tinha, acho que, comentado sobre isso, de que a confissão, na verdade, nunca ele não chegaria a ler essa confissão aqui, né? E eu achei muito forte, assim, que ela realmente é uma pessoa muito abalada, né, psicologicamente, porque ela coloca aqui na página 292, como eu me detesto, como eu me desprezo, e ela coloca, pois eu detesto igualmente os outros e detesto tudo e todos, né, então a gente vê que ela realmente é uma pessoa muito amarga, que tem muita raiva dentro dela, e o que ela realmente faz, assim, na questão da Nina, é de que ela persegue mesmo, porque ela tem todo aquele ressentimento, e quando a Nina volta e vai ter lá o caso com o André, ela faz exatamente a mesma coisa que ela fazia no caso, acho que do jardineiro, e a gente vai cada vez mais percebendo que talvez o padrão da Nina ela esteja até seguindo o mesmo padrão que ela seguia com o jardineiro. Então, se restava alguma dúvida de que ela tinha alguma coisa com o jardineiro, eu acho que aqui a gente já pode falar, não, tem mesmo, né, não tem como dizer que não. E o que me deixou forte é, assim, que ela fala, quando elas vão discutir, a Nina e a Ana, tem aquele negócio de que, assim, ninguém tá nem aí pro André, no final das contas, né? O que a Ana fala, que, por exemplo, quando ela vai, todo mundo fala, a Nina fala assim, tá todo mundo aqui preocupado com o menino, não sei o que lá, e a Ana fala, está enganada, o André não me interessa em coisa alguma, sei do que se passa, porque nessa casa não posso me livrar do castigo de saber tudo, mas que importa
que role com ele pelos cantos escuros como uma cachorra no cio. O inferno é seu, a miséria é sua. Então dá para saber que assim, ela não tá nem aí se quem é o André ou não, entendeu? E nem porque se ele vai sofrer com isso. Mas ela realmente, ela tem esse resquício do que foi com o jardineiro, desde a chegada da Nina, né, lá 15 anos atrás, e ela não quer, colocando assim, o que ela não quer que a Nina volte lá naquele quarto, em que acho que foi aquele lugar que ela encontrou, estava lá, colocou o cadáver e deu o beijo lá no cadáver, né? E ela fala, acho que aqui na página 297, que eu anotei assim, que já dá pra gente saber que a Nina realmente teve o caso com o jardineiro, né, e fala aqui. E o que eu anotei, né, é que a Ana encontra a Nina, sabe do caso com o André, e a Nina fala do caso com o jardineiro. Ela realmente se abre aqui. E a gente já passa para o capítulo 28, que é a segunda narração do padre. O padre muito lá assim, sempre falando do senhor Valdo e tal, que foi falar com ele, que foi chamá-lo, né, e daí fala que o padre não ia muito à casa, já fazia um tempo, desde a época da mãe do Valdo, e aí eles têm uma discussão até engraçada, que o Valdo pergunta para o padre o que é o inferno, né, na página 302. E aí o padre fala: veio-me uma enorme vontade de responder, apontando com um simples gesto: o inferno é isto, esta casa, esta varanda, este sol que uniformiza tudo. Né? Então bom, ao menos o padre tem um senso de humor, fala assim, não precisa saber o que é o inferno já é aqui. E aí é bem curtinho, assim, é só essa questão mesmo eu acho que ele só queria mesmo falar dessa questão do Valdo com essa conversa com o padre, para introduzi-lo aqui, até porque a gente tem a continuação da narração no 30 do padre. Infelizmente a gente cortou aqui esse capítulo, né? E aqui eles continuam, assim, não aconteceu muita coisa, mas dá pra gente ver que a Ana realmente é uma pessoa doente, né? A Ana observa o André, que não vê assim há algum tempo, depois de tudo aquilo que aconteceu, o Valdo assustado com crises, né? E aí colocou o Valdo optou por colocar o André no pavilhão, porque ele estava assustado com crises de nervo, né? E aí ela fica, ela realmente vê aqui, descreve nessa confissão de como que ela viu toda aquela cena que se deu do André colocando o bilhete para Nina, a Nina vendo o bilhete e indo atrás dele lá no jardim, no lugar, né, marcado, e aí os dois depois indo pro pavilhão. Então a gente tem, são capítulos bem curtinhos esses aqui, mas a gente já tem aquilo que, assim, a gente está vendo agora sobre outra perspectiva. A gente teve do André, né, contando, e agora a gente está vendo a Ana, que está sempre no pé da Nina, não larga dela, então a gente já sabe disso, ela está sempre observando, ela sabe tudo realmente que acontece, e aí a gente fica sabendo da Ana, porque ela escreve as tais das confissões para o padre, e o padre também de vez em quando vai lá e faz, né, tem alguma participação direta e é chamado na casa. Agora, Malu, eu vou perguntar para você e a Nani também, que está lendo com a gente e comenta bastante nos vídeos. Eu não sei mais o que pode acontecer de tão, assim, tão ruim, não ruim, mas de tão de ter mais ação, entendeu? Porque para mim isso aí já é ação suficiente, né? Eu só fico ainda na dúvida que o Demétrio é um cara ali que a gente não tem a visão dele, né? A gente não tem pessoal, porque ele não fala com ninguém, ele não escreve para ninguém, né? Ele não tem um diário, então é um cara que a gente não sabe. E o Timóteo também, a gente não tem a voz deles. Então eu fico me perguntando, talvez, se não são esses uns personagens chave, assim, porque são aqueles que não falam, que a gente não escuta diretamente. E a gente só pode ir construindo a personalidade deles através da fala dos outros. Então isso aí já é bem, eu acho que é impactante.
apesar de que muito na narração da Beth, tem muitos diálogos reproduzidos, ou seja, não é só assim, querido diário, hoje não sei o que, e a voz dela falando, mas a gente já percebeu que nesse livro, mesmo quando é o diário de alguém, o autor aqui faz essa opção de descrever os diálogos como aconteceram em tempo real, certo? Então a gente tem, só que aí também fica aquela pergunta, será que aquilo que está sendo falado foi realmente o que foi dito? Né, porque é um diário, né, mas a gente supõe que sim, né, senão não teria por que, acho que ter esse nome, ou sei lá, é a mesma questão talvez da linguagem, né, que a gente vê e encontra, assim, tem gente que acha pior, tem gente que acha não vê problema nisso, mas de todas as pessoas terem o mesmo vício de linguagem, assim, ser um bom, né, porque o Lúcio escreve muito bem, mas aí todos os personagens meio que escrevem da mesma maneira, então a gente tem parece que a gente não consegue circular entre os personagens da maneira que eles falam, a gente só tem a narração dos fatos, e a narração era como se, na verdade, tivesse um narrador ali contando e não necessariamente o personagem falando. Eu não sei até que ponto isso aí influencia tanto, assim, pra gente, o quanto isso é ruim na leitura ou não, mas assim, enfim, a gente já passou ali da metade, tá? Agora eu tô curiosa para saber o que vai acontecer, né? Assim, o que pode acontecer mais? Me parece que talvez seja muita enrolação e que o livro canse um pouco, né? Um pouco mais do que cansou, pode ser que já cansou para alguns, às vezes para mim também, já nessa hora. Mas vamos ver. Eu aguardo comentários de vocês, aguardo o comentário da Malu, aguardo o comentário da Nani e, claro, de todo mundo que está lá no grupo no Telegram também, o comentário de vocês. E não se esqueçam de dar o like, de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, e vocês estarão na Voz com a Malu no próximo sábado, no Shakespeare. Estamos lendo a biografia do Shakespeare, muito gostosa, e quem sabe, se der tudo certo, espero que sim, eu volto a gravar com a Malu e a gente se encontra de novo para bater um papo, tá bom? Até a próxima. Tchau!